Eu penso que isso foi um sinal de Deus, porque cada um dos irmãos que eu particularmente pedi, pastora Marília também aqui em Goiânia, eles prontamente nos ofertaram. E Deus nos deu, em 10 dias, o valor que nós precisávamos para 80 mil livros. Na verdade, nós pedimos um valor e Deus nos deu o dobro. Porque nós também estamos financiando os livros em dólar e euro. Como que o Brasil, numa situação como essa, no meio dessa pandemia, dessa crise econômica, consegue fazer isso? Porque é algo sobrenatural. Amém? Mas é claro que muitas igrejas também na Via Internacional levantaram recursos e investiram nesse projeto. Inclusive, a tradução para esses 5 idiomas foi feita por irmãos profissionais que traduziram sem custo. E hoje nós vamos lançar esse livro, porque, de fato, é o momento que Deus escolheu. Nós não sabíamos que ia acontecer tantas coisas. E exatamente nesse momento de produzir 100 mil livros, as gráficas fecharam. Não apenas aqui no Brasil, mas em todas as nações. Mas nós continuamos orando. E nesse mês de agosto, nós estamos concluindo a produção e a distribuição dos livros em cada nação. Nós vamos começar no mês de setembro, pela fé, através das células de crianças, que voltarão a se reunir, amém? Essa semana nós oramos, de segunda a sábado, nós fizemos um jejum que foi planejado, desde a América do Sul, América do Norte, Europa, África e Ásia. Todos orando. E ontem nós oramos, jejuamos simultaneamente. Foi um clamor mundial, que eu creio que chegou aos céus. Pelo seu filho, pelo seu neto, pelas crianças que o Senhor quer ganhar através da igreja. E nós vamos orar agora, a pastora Luísa vai orar, e eu quero concluir esse momento do lançamento, agradecendo a ele pessoalmente, já que ele está aqui, né? Por que não? Eu quero louvar ao Senhor pelo meu marido, porque não é apenas o pastor desse ministério, dessa igreja, mas ele tem feito isso por um chamado. E eu louvo a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Que maridos sejam levantados como provedores, não apenas do lar, mas também da igreja e do ministério das suas esposas. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Luísa. Ok. Aleluia. Bem, irmão, se você não conhece o livro, é O Amado Coração. Esse livro, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele foi fruto do projeto de evangelismo, que são os 5 corações. Não sei se os irmãos conhecem, né? Quem é casado sabe, porque seus filhos sabem. Que são os 5 corações, que tem aquela musiquinha também dos corações. Então, a partir disso, minha esposa criou essa história. Olha, não é porque minha esposa não, mas ficou muito legal. Ficou muito legal, muito criativo, muito bacana, né? É uma versão infantil da história de Adão, né? Adão significa homem em hebraico, né? Então, poderia ser Amado também. Em português não tem Amado? Não tem o cantor Amado Batista? Então, esse nome Amado em português é ótimo, né? É ótimo esse nome. Então, essa é a nossa história, é a sua história, contada no linguajar próprio para criança. Então, já foi testado com as minhas netinhas, a história já foi contada, repetida para elas, e elas entendem, prende atenção, e é muito, muito abençoador. Eu tenho certeza que isso vai... Eu tenho certeza, irmãos, que toda essa luta tem a ver com isso. Por falar em luta, eu quero dizer para os irmãos que estão conseguindo nos assistir, que o YouTube derrubou também agora o canal da igreja. Então, ele acabou de derrubar o canal da igreja,
não podemos transmitir também no canal da igreja. Então, nós estamos usando o canal da minha esposa, pastora Márcia Silva, tá bom? Então, avise novamente aí, daqui a pouco eles vão derrubar também, que o Senhor nos ajude. Não sei por que eles estão com essa marcação em cima de nós, do ponto de vista natural. Espiritual eu sei, mas o natural, as razões deles eu não sei, mas eles vão nos dizer oportunamente, eu acho. Tem sido difícil esse tempo, mas nós não vamos mudar a nossa mensagem para poder falar em YouTube, né? Vamos continuar sendo o que nós somos. Então, eu sei que alguns acham estranho, mas o YouTube não é público, ele não é do governo, ele tem dono, né? Pertence ao Google. Sendo de uma empresa particular, eles têm regras particulares deles, eles aplicam como eles bem entendem. Então, eu sei que alguns ficam revoltados, né? Eu não. Eu vou orar para o Senhor me dar um YouTube. Não vou não. Aleluia. Eu queria te pedir para você ficar em pé mais uma vez, para a gente orar por esse livro. E vamos consagrá-lo ao Senhor agora. Eu queria pedir para as pastoras que estão aqui presentes subirem, com máscara, ninguém sem máscara, ok? Só eu que posso ficar sem máscara. E nós vamos orar. Nós sabemos, irmão, são 6 idiomas. 6 idiomas. Nós estamos fazendo distribuição gratuita, tá bom? Tem um carimbo aqui no livro, dizendo que ele não pode ser vendido, esses exemplares. Alguns me mandaram mensagem ontem, perguntando se pode comprar. Por enquanto não pode comprar, porque não pode vender, tá bom? Por enquanto é de graça, mas você também não pode pegar, só o seu filho pode pegar na célula, tá bom? Vai ter todo um processo para distribuir esse livro. Então, por enquanto não está à venda, mas eu penso que depois que passar a campanha, nós vamos ter à disposição para vender para os irmãos que quiserem. Mas hoje é gratuito. Foram feitos, ou estão sendo feitos ainda, 100 mil livros desses. 100 mil livros desses custa muito caro. Mas eu quero louvar a Deus por um grupo de irmãos aqui da Videira de Goiânia, que ofertaram de maneira generosa, investiram. Eu fiquei assim, surpreso, ao mesmo tempo alegre de ver a generosidade desses irmãos. Eu quero dizer para você, querido, eu não vou falar o seu nome aqui porque você fez para o Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor sabe o que você fez, e você vai prosperar 100 vezes mais. Essa oferta que você deu, um dia você vai dar uma 100 vezes maior, porque a bênção do Senhor será sobre você. Esses irmãos ofertaram especificamente para fazer o livro e fazermos o evangelismo. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade financeira, de pandemia, eles não mediram esforços. Que o Senhor nos dê uma igreja de vencedores como esses. Amém? Estende para cá a sua mão. Fale uma palavra de bênção agora. Declaro que cada criança que pegar esse livro para ler vai ser tocada, abençoada. Aleluia. Queria que as pastoras estendessem a mão para a pastora Márcia e abençoasse agora. Libere palavra de bênção sobre ela. Pai, que o Senhor continue dando criatividade. Ó Deus, que a tua unção continue dando essa habilidade tão preciosa. Ó Deus, que a tua filha tenha cada dia mais essas ideias, disposição, ó Deus, essa capacidade de comunicação para tocar o coração dos pequeninos. Ó Deus, que a sua equipe espalhada por todo o Brasil e até fora do Brasil tenha o mesmo encargo, o mesmo desejo, ó Deus, a mesma paixão de ver crianças sendo tocadas, alcançadas, ensinadas de acordo com o Evangelho da Graça. Pai, nós hoje consagramos este livro, o Amado Coração. Pai, usa pelo teu poder. Pai, usa para salvação. Usa, ó Deus, para tocar de fato o coração. Ó Deus bendito, que seja um marco nessa geração. Deus Santo, nós hoje te damos graças por ele e o consagramos para o teu louvor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Estende para cá sua mão ainda, repita comigo, diga: como igreja, nós liberamos bênção de Deus
Declaramos que este livro é uma ferramenta poderosa para alcançar crianças em todo o mundo. Diga, comandamos que toda resistência e oposição do diabo caia por terra. E profetizamos que 100.000 é o começo. Milhões virão em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, irmãs. Podem se assentar. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais, não é? Hoje é dia dos pais. Eu vou orar com os pais no final. Mas hoje também é o dia da nossa oferta especial para missões. Mas nós vamos agora ouvir a pregação da palavra e um testemunho também. E depois da palavra nós vamos entregar nossas ofertas ao Senhor. O diabo não quer que essa oferta seja entregue. Você percebe isso? Derrubou o canal durante a semana, acabou de derrubar o da igreja agora, porque ele não quer que as pessoas ouçam e também ofertem. Mas também o nosso trabalho missionário não vai parar. Quantos dizem amém? Aleluia. Glória a Jesus. Está preparado para ouvir algo da parte do Senhor para você? Amém. Creio que Deus vai falar com você, porque esta palavra, ela é oportuna para nós como igreja. Deus nos deu para esse tempo, para esse momento, para esses dias. E você faz parte desse tempo que Deus separou para usar a igreja de uma maneira poderosa para ganhar nações para Cristo. Amém? Eu gostaria de iniciar esta palavra com um testemunho que tem tudo a ver com o tema desta palavra, que é levando o evangelho de cidade em cidade. Nós vamos projetar aqui esse testemunho para que você possa ver as fotos, para que você possa compreender um pouco e até visualizar o contexto desse testemunho. Queria pedir para apagar as luzes aqui, por favor. E à medida que eu for contando também esse testemunho, eu vou ler aqui para que você possa entender a história, como tudo começou e aonde isso levou. Bem, em 1934, no dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana chamada Caroline Matilde Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro. E logo em seguida ela foi para o estado da Bahia, onde ficou por 5 meses estudando a nossa língua, o português. Em 1935, nesse período, a missionária Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Então ela foi para a cidade de Catalão, no sul de Goiás, onde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando ali os seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Depois, no ano seguinte, em 1936, guiada por Deus, ela pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Essa foto da estação tem exatamente o nome da cidade, porque tinha poucos anos, uns 20 e poucos anos, que tinha inaugurado ali a ferrovia no sul de Goiás. Logo em seguida, eu acho que faltou, não? Voltou?
Ok. Dona Leopoldina, essa mulher, foi a primeira pessoa a se converter nessa cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros de Comari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. E ali começou a igreja Calvário Pentecostal, a qual essa missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, ela cantava, ela tocava uma sanfona, e depois ela pregava com muita autoridade. E o poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelho, falando em línguas, e em lágrimas ele entregou a sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado se tornou um pastor. Por razões pessoais, essa missionária precisou voltar aos Estados Unidos, e embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo pela obra de Deus dessa missionária e também dessas mulheres prevaleceu. Algum tempo depois, a irmã Matilde voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto nas cidades no sul de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois ela tinha esperança de que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. Mas a semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois, o neto de Dona Leopoldina tornou-se pastor. E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas 2 mulheres, a missionária Matilde e Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade há quase 90 anos, assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história. É o meu testemunho. Eu não vim aqui hoje apenas para liberar uma palavra para a igreja. Mas eu vim aqui também para dizer que, além de bíblica, esta palavra, ela é atual. Ela está acontecendo de geração a geração. Pregar o Evangelho é uma ordem para nós como igreja. Porque o Senhor tem no seu coração um desejo pelas nações, pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas independente da idade. E o Senhor nos entregou esta obra como igreja. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar aqui. E eu gostaria de começar lendo o versículo de Isaías 54, do versículo 3, que diz assim: a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse texto aqui, ele traz uma promessa para nós. Ele fala de possuir nações. O que é isso? Possuir nações. Esse verbo possuir fala de conquistar. Conquistar nações.
Mas quando nós falamos de nações, falamos de algo tão grande, não é verdade? O Brasil mesmo é tão grande. Então, são mais de 200 milhões de pessoas. Como que isso é possível? Bem, aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Amém? Mas o texto também fala de cidades assoladas. O que é isso? Assoladas está falando de um ambiente de destruição, um ambiente de miséria, um ambiente de morte, um ambiente de necessidade espiritual que as pessoas têm de Deus. Então, Deus, Ele quer realmente que a igreja atue nessas cidades assoladas, porque a igreja é a luz do mundo. E uma vez que nós brilharmos em cada cidade, nós iremos com certeza alcançar toda a nação. Percebe como que Deus enxerga o todo? A Bíblia fala que os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos, não é verdade? Por que eles são mais altos? Porque Deus enxerga muito mais longe. Você já viu a visão que nós temos quando nós estamos sobrevoando num avião? Você consegue enxergar várias cidades ao mesmo tempo, porque é uma visão ampla. E eu creio que é assim que Deus nos vê. Então Deus está enxergando muito além, Deus está enxergando à frente. Eu creio que quando Deus enviou essa missionária, uma mulher solteira, na década de 30, para o Brasil, você tem noção do que era essa realidade? Muito diferente do que é hoje. E ela foi para a Bahia, depois ela veio para o estado de Goiás, ela foi parar na cidade de Cumari, que é a cidade onde eu cresci. A igreja que essa missionária abriu, é a igreja que eu cresci. É a igreja que eu passei a minha infância. É a igreja onde os meus pais também se tornaram pastores. Foi a igreja onde eu conheci Jesus. E hoje, a semente daquela mulher que decidiu obedecer ao Senhor está alcançando as nações através de um ministério com crianças. Deus viu algo que ela não viu. Da mesma maneira, Deus está vendo hoje algo que nós não estamos vendo. Mas isso aqui é uma realidade. É o tempo de nós, como igreja, levarmos o Evangelho ao mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado as ferramentas para isso. A Bíblia fala que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Já ouviu essa expressão na Bíblia? O que é a plenitude dos tempos? É quando todo o cenário estava preparado. A história, o cenário geográfico, espiritual, tudo estava pronto para que Jesus viesse. E eu creio que isso também está acontecendo hoje. Há um cenário mundial sendo preparado para que a igreja possa cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Agora, Deus já nos deu uma missão, que é fazer discípulos de todas as nações, que é pregar o Evangelho. Deus tem nos dado as ferramentas para isso. E quando eu digo ferramentas, são as condições necessárias. Hoje nós temos muitos meios de comunicar, não é verdade? Então nós podemos falar abertamente, pelo menos até 2019 nós poderíamos falar abertamente. Estamos entrando no novo tempo, que as coisas estão mudando. Mas nós temos acesso pela internet também a nações, a idiomas. Hoje, se você quiser traduzir um texto, você tem um tradutor no seu celular. Então, há muitas ferramentas no rádio, televisão e na tecnologia para que a mensagem possa chegar a outras pessoas. Mas será que nós estamos usando isso para esse propósito? Agora eu gostaria de falar para você o seguinte: Deus nos dá a missão, nos dá as condições, mas não pense que Ele vai deixar o método à nossa escolha. Quando Deus nos dá uma missão, Ele não diz para você, faça o melhor que você puder. Não. Deus nos dá a estratégia certa. Quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho, Ele não falou para Abraão, gera seu filho,
Gere esse filho da melhor maneira que você puder. Ou como for possível. Não. Deus não aceitou o plano de Sara, porque Deus tinha a sua própria maneira de fazer cumprir aquela palavra, aquela promessa. Portanto, eu gostaria de falar para você sobre 2 estratégias bíblicas e divinas para cumprir a grande comissão, que é pregar o Evangelho. Agora, não pense que é algo planejado pelo homem. Não, é uma estratégia de Deus. E é uma estratégia também que nós, como igreja, temos experimentado. Porque nós temos visto que, de fato, faz diferença quando nós seguimos a orientação de Deus. Então, a primeira estratégia eficiente de pregar o Evangelho de cidade em cidade. Fala essa frase, de cidade em cidade. Sabe que esta expressão está na Bíblia? Ela está na Bíblia. Então, eu vou ler com você alguns textos aqui para mostrar para você como que essa estratégia, ela não é moderna, ela é muito antiga. Porque Deus está usando, através do seu povo, de várias maneiras, em tempos distintos. E como eu disse para você também, nós como igreja, temos experimentado essa estratégia de levar o Evangelho de cidade em cidade. A Igreja Videira, ela nasceu na cidade de Goiânia. Depois, nós começamos a abrir outras igrejas em outras cidades. Depois, nós tínhamos um projeto, um alvo de abrir uma videira em cada capital do Brasil. E isso, de fato, aconteceu nos anos seguintes. E a partir das capitais do Brasil, nós também começamos a alcançar as nações. Percebe? Então, nós estamos experimentando isso na nossa experiência como igreja. Mas vamos ver aqui na Bíblia como que Deus agiu dessa maneira em outras gerações. O primeiro exemplo que eu quero te dar aqui é o exemplo da nação de Israel. Em 1 Samuel 5:8 diz assim: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. Olha, o que era, qual o símbolo da presença de Deus naquela época, no Velho Testamento, na nação de Israel? A arca da aliança. Então, essa arca, ela simbolizava Cristo. Agora, hoje, Cristo habita dentro de nós. Então, a maneira de nós levarmos a arca de cidade em cidade é pregando o Evangelho de Cristo. É anunciando a obra da cruz. Tem um outro texto também, vários textos que mostram exatamente esta realidade aqui, mas eu quero focar para você aqui em algo muito específico em relação à nação de Israel. A pastora Luísa estava compartilhando hoje aqui na consagração de filhos a respeito do texto ou da libertação do povo do Egito. E quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou famílias. Ele não levou os pais e deixou os filhos. Ele não levou os jovens, porque os jovens podiam formar um exército poderoso. Ele levou as famílias. Porque desde o início, Deus estava interessado em famílias. E hoje não é diferente. Por que essa estratégia divina, de cidade em cidade, ela é bíblica? Por que ela é divina? Porque tem um tesouro em cada cidade. Qual é esse tesouro? Famílias. Almas que precisam ser alcançadas. E Deus está interessado nisso. Quando nós falamos de alcançar cidades em cidade, não estou me referindo aqui à infraestrutura de cada cidade em si mesma, mas eu estou falando de pessoas que Deus quer alcançar. Amém? E nós vemos que lá em Israel, desde o começo, Deus já estava agindo dessa maneira. Agora,
Eu gostaria de mostrar para você aqui um texto de Josué. Eu resumi um pouco, porque ele é muito grande. Em Josué, do capítulo 11 ao capítulo 24, ele relata a distribuição da terra de Canaã. Então, esse texto, ele diz assim. Primeiro eu vou ler um texto aqui de Josué 11, 23, que diz: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E aí, a partir do capítulo 13, segue a distribuição da terra. Olha só como foi feito. Esta herança dos filhos de Ruben são cidades com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. A tribo de Benjamim, ao todo, 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades com suas aldeias. As cidades dos levitas foram, ao todo, 48 cidades. Olha, como que Israel conquistou a terra de Canaã? Através da conquista de cidades. Isso aqui nos fala da expansão do reino de Deus. Lá no Velho Testamento, Deus estava agindo através de Israel. Eles não conquistaram a terra de uma vez. Foi pouco a pouco. Sabe, Deus está agindo da mesma maneira hoje. E como que Deus vai fazer isso? Através da igreja local em cada cidade. Deixa eu mostrar para você aqui um mapa, que é a imagem seguinte. A primeira é a terra de Canaã. Então, na terra de Canaã tinha muitos povos e muitas cidades também grandes e fortes. Mas depois que o povo de Israel entrou, eles então foram conquistando as cidades. E aqui, nesse texto que eu li para você de Josué, eles já estavam nesse segundo mapa que você está vendo aqui. Então, aqui é a distribuição da herança. É a distribuição da terra, que foi dividida por número de cidades para cada tribo. Você não acha isso interessante? Sabe o que é mais interessante, amados? É que essa distribuição e essa herança, ela poderia ter acontecido 40 anos antes, quando eles chegaram com Moisés na terra de Canaã. Quando eles chegaram e Moisés enviou os 12 espias para ver a terra. O que eles viram? Cidades. Mas eles viram cidades fortes. E eles viram gigantes. E eles viram as fortalezas. Eles viram as dificuldades. E aí eles viram uma pandemia. E aí eles viram o vírus. E aí eles viram o impossível. E eles perderam a herança, porque não creram. Deixa eu falar algo para você. A cidade onde você mora é herança de Deus para você. Sabe o erro daquele povo 40 anos antes? É que eles falaram mal da terra. A Bíblia fala que eles desprezaram a terra, desprezaram a herança, falando mal dela. Pare de falar mal da sua cidade. Pare de falar palavras negativas. Pare de confessar o oposto daquilo que Deus falou. Fale a palavra. Eu quero desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã. A partir de hoje, comece a falar bem da sua cidade. Comece a declarar: essa cidade é abençoada, porque ela é a minha herança. Eu vou herdar essa cidade. Amém? Eu creio que nós estamos diante de um grande desafio como o povo de Israel. Nós podemos ganhar esta geração, mas nós podemos também perder, porque eles perderam. Tudo depende da nossa fé. Não é o nosso trabalho, a nossa obra, é a nossa fé. Amém? A palavra de Deus fala em Isaías 26, que todas as nossas obras, o Senhor as faz por nós. Mas o texto continua dizendo também, a Bíblia, né, continua mostrando também que o ministério de Jesus não foi diferente.
Olha só o que a Bíblia fala em Lucas 8,40. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Qual que é a expressão que está aqui em Lucas 8,40? De cidade em cidade. Você não acha interessante isso? Porque Jesus, ele manteve a mesma estratégia de Israel no seu ministério. Ele foi de cidade em cidade. Ele entrava numa cidade, saía daquela cidade e ia para outra, fazendo o quê? Pregando o evangelho e manifestando o poder de Deus. Agora, será que Jesus é modelo para nós? Eu creio que Jesus é modelo para nós em todas as coisas, inclusive na maneira como ele pregava o evangelho. Amém? Então nós não estamos falando aqui de levantar ministérios independentes, para ir de cidade em cidade, fazendo algum tipo de movimentação. Não, não é isso. Eu estou me referindo aqui à igreja local. A Bíblia diz que Jesus deu a vida pela sua igreja. E a igreja local numa cidade é algo muito poderoso. É a autoridade delegada de Deus para agir naquela localidade. Por isso eu creio que a forma, sim, de ganhar as cidades é através da igreja local, ou das igrejas locais daquela cidade. Porque é isso que a Bíblia nos mostra. E eu gostaria de mostrar em seguida aqui a igreja primitiva. Porque o ministério de Jesus, ele foi modelo para os discípulos. O que os discípulos fizeram depois? Eles saíram pregando de cidade em cidade. Não é isso? E assim nasceu a igreja primitiva. Atos 8,40 diz: mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, esse versículo aqui, ele mostra que essa estratégia de Deus, ela prevaleceu na igreja primitiva, que é o modelo de igreja para nós hoje. Nós vemos nas cartas de Paulo, que Paulo abria igrejas de cidade em cidade. E as cartas de Paulo são endereçadas a essas igrejas. Como? A igreja em Roma, né? A igreja em Corinto, as igrejas na Galácia, as igrejas na Ásia. Então, por que Paulo fazia isso? Porque o ministério dele também deu continuidade ao dos apóstolos, ao de Jesus, exatamente com essa estratégia, porque ela é eficiente. A melhor estratégia para alcançar uma nação é que cada igreja local tenha como alvo ganhar a sua cidade. Você não precisa ter um encargo por toda a nação. Você não precisa querer ganhar o Brasil. Você não precisa querer fazer discípulos lá em São Paulo, lá na região Nordeste. Pare de ficar preocupado com quantos seguidores você tem na sua rede social, porque isso não é uma estratégia de Deus. Ela é útil? É. Ela é importante? Tem o seu lugar. Mas Deus tem nos dado estratégias, desde o começo, passando por todo o Velho e Novo Testamento. Todas essas ferramentas que nós temos hoje, elas são úteis? São. Mas se cada membro de igreja for treinado para evangelizar, e se nós tivermos células fortes, nós iremos ganhar cidades para Cristo. E assim nós ganharemos a nação. Amém? Mas eu creio que a cidade, eu coloquei um outro mapa aqui também. Ganhar cidades nos fala de fazer discípulos. Então, é claro que eu não estou falando aqui de uma forma muito prática. Eu estou falando de uma maneira geral. Mas eu vou entrar agora mesmo ali de uma maneira mais específica. Mas eu gostaria de mostrar aqui, ler esse versículo da igreja de Atos. Atos 14, 21. Que diz... Atos 14, 21.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, o texto diz aqui que eles iam de cidade em cidade fazendo o quê, irmãos? Fala, fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Então, a Bíblia, ela não coloca ênfase em número de membros. Quando a Bíblia vai se referir ao crescimento da igreja, ela sempre fala discípulos. Lá em Atos diz, crescia a palavra e se multiplicava o número de discípulos. Por quê? Porque o crescimento da igreja está associado à pregação do evangelho, à pregação da palavra. Onde tem palavra, terá crescimento e multiplicação. Isso aqui está mostrando o número de igrejas na igreja, lá no livro de Atos. São centenas de igrejas. Porque, de fato, essa estratégia se cumpriu lá e está se cumprindo também nos nossos dias. Amém? Mas tem uma outra forma aqui também, a última, eu quero apenas mencionar, para a gente falar da segunda parte, que é a recompensa do reino. Lucas 19, 17, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Nessa parábola aqui, Jesus usou o exemplo de cidades para mostrar, para falar da recompensa do reino. Ora, talvez você pense, mas isso aí é uma simbologia ou é literal? Bem, não sei, não é o que vem ao caso aqui. Eu quero apenas dizer para você o seguinte, a Bíblia nos mostra de uma maneira clara que no reino de Deus, nós vamos reinar sobre cidades e nações. Amém? Então, no reino de Deus, no milênio, Isaías 54 se cumprirá literalmente. Mas eu não gostaria de esperar chegar até lá. Eu creio que hoje nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Mas entenda, a estratégia de cidade em cidade, ela é algo poderoso. Deus começou com Israel, o ministério de Jesus foi assim, Davi estendeu o seu reino como rei de Israel, desta maneira. Os apóstolos também desenvolveram o seu ministério desta maneira. Agora, às vezes eu fico ouvindo alguns irmãos e alguns dizem assim, quando eu chegar no céu eu quero conversar com Paulo. Eu quero conversar com Davi, com Moisés, eu quero conversar com Pedro, com os apóstolos. Aí eu fico pensando, o que você vai conversar com eles? Porque eu acho que o assunto no céu é cidades. Porque eles vão falar, eu ganhei tantas cidades, eu ganhei 10 cidades, eu ganhei 50 cidades. Eu abri igrejas em mais de 100 cidades. O assunto no céu é cidades. Você vai contar o quê? Cidades. Amém? Você vai dizer, eu fiz parte de um grande mover de Deus no ano 2000. Eu era líder de célula, eu era anfitrião de célula, eu recebia a igreja na minha casa, a arca de Deus estava lá, e a igreja se multiplicava dia após dia. Esse vai ser o nosso testemunho. Aleluia! Quantos querem participar desse mover? Hoje você vai ter uma grande oportunidade de participar, através da sua oferta missionária. É uma forma de você mostrar o seu compromisso com esta obra de Deus, amém? Mas qual é então a segunda estratégia? Primeira estratégia, para pregarmos o evangelho de uma maneira prática, eficiente e bíblica, é de cidade em cidade, através da igreja local. A segunda estratégia é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal nos fala de algo, mas não menos importante, ok? Para que você possa entender. Quando nós falamos cidade, então, nós estamos falando de algo muito grande, não é verdade? Então, alguns moram numa cidade muito grande. Goiânia é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos São Paulo, que chega ali, a grande São Paulo, a 20 milhões. Então, para que a gente possa entender de uma maneira mais prática, vamos diminuir.
É mais ou menos como um arquiteto faz quando ele vai construir, por exemplo, uma casa de 200 metros. 200 metros é muito grande. Então, o que é que ele faz? Ele diminui a proporção. E aí ele coloca numa planta, não é? Numa folha ali, mais ou menos de 1 metro quadrado. E aí ele consegue ter uma visão melhor daqueles 200 metros, não é isso? E aí ele vai distribuindo e planejando como vai ser aquela grande construção. Então, eu penso que o evangelismo pessoal, ele é mais ou menos isso. Nós, então, colocamos esse evangelismo, que tem o alvo de ganhar a cidade, que é de 1 para 1, ou de 1 para alguns, não é? Porque a Bíblia diz o seguinte, em Marcos 16:15. Vamos ler esse versículo? Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que significa no original essa expressão, a toda criatura? Individualmente. Individualmente. Significa que é da vontade de Deus que o evangelismo pessoal seja parte do nosso trabalho como igreja, mas que ele seja eficiente. Várias pesquisas já foram feitas para avaliar qual o método de evangelismo mais eficiente. É a televisão, é o rádio, é distribuir folhetos, é fazer grandes campanhas em estádios. O que é? E todas elas chegaram a essa conclusão, a esse resultado. Inclusive uma que eu estou compartilhando aí no texto, na revista, que é do Instituto Liveway, também com o Centro Billy Graham e outros centros de pesquisas cristãos, que concluíram que as igrejas pequenas que investem na evangelização pessoal apresentam um maior crescimento. Olha, não estou dizendo que os outros métodos não funcionam. Funcionam. Mas a proporção de pessoas que vêm para Cristo é menor. Sabe que, na nossa experiência como igreja, também é assim. Você é líder de célula, você já deve ter percebido. Então, nós fazemos encontros onde nós levamos um grande número de pessoas. Nós fazemos eventos evangelísticos, nós também pregamos nos cultos. Tudo isso é importante. Mas a maioria das pessoas vem para a igreja através de um relacionamento pessoal. Através de alguém que ele conhece. É um amigo, é um parente, é um vizinho, é alguém que convidou, é alguém que orou com ele, é alguém que testemunhou. Por quê? Porque é a maneira mais eficiente. Se é a maneira mais eficiente, vamos investir nela. Vamos ser mais ágeis, vamos ser mais ousados. E por isso eu quero mostrar para você aqui, na Bíblia, um texto que fala a respeito do milagre da ressurreição, que é também o milagre da salvação, para mostrar para você como que isso deve acontecer na prática, na nossa vida como igreja. Eu gostaria de ler esse texto, eu vou resumir, por isso eu coloquei aqui para você acompanhar, em 2 Reis, do capítulo 1 ao 36, que fala a respeito do milagre do profeta Eliseu, que ressuscitou um menino. E o texto começa assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem. Sunem era o nome de uma cidade que ficava perto de Jerusalém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama.
Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Concedeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi a meu senhor um filho? Não, disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sulamita e lhe disse: toma o teu filho. A Bíblia diz, e a Bíblia nos dá base para crer, que a ressurreição, ela aponta para o milagre da salvação. Lá em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. E Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Amém? Por isso que esse milagre da ressurreição, ele aponta para o milagre também da salvação. Quando nós estamos pregando o Evangelho para alguém que não conhece Jesus, aquela pessoa está espiritualmente morta, separada de Deus. Então, esse profeta aqui, Eliseu, ele nos representa como ministros, como sacerdotes, como enviados de Deus, de cidade em cidade. A Bíblia mostra claramente que fazia parte do ministério de Eliseu ir de cidade em cidade para exercer o seu ministério. Aqui diz que ele passou na cidade de Sunem. Certamente ele estava indo para Jerusalém e depois ele voltava e ia para outras cidades. Então você percebe que aqui nós vemos essas duas estratégias acontecendo no mesmo contexto. Mas essa estratégia específica que Deus deu para Eliseu, ela é única na Bíblia. Não tem outro lugar que se menciona isso. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas, mas não relata que ele fez o que Eliseu fez. Porque é claro que Deus também, ele age da maneira como ele quer fazer. Mas nesse contexto aqui, essa ressurreição, ela está nos mostrando uma estratégia específica para evangelizar, para liberar vida naqueles que estão mortos. Primeira coisa que fala o texto, a boca sobre a boca. Diz que ele chegou, a criança estava morta, ele deitou-se sobre o menino e colocou a sua boca sobre a boca dele. Olha, se nós queremos saber o significado de algo, nós precisamos ver na própria Bíblia, onde Deus usa essa expressão, ou pelo menos usa a palavra boca, para relacionar com uma verdade bíblica. E a Bíblia fala da boca de muitas maneiras, para pregar, para confessar, não é isso? Para proclamar. E eu quero ler aqui apenas um versículo, mas acredite em mim, tem vários versículos que falam sobre isso. Mas eu gostaria de ler Efésios 6:19, que diz assim: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Olha, Paulo está declarando isso. Olha, ele está falando para que ao abrir da minha boca, essa expressão, abrir a minha boca, no original significa ato de falar. Ou seja, quando eu for falar, eu quero falar de uma maneira certa, de uma maneira precisa. O quê? O Evangelho.
Olha, será que Paulo não sabia pregar o evangelho? Será que Paulo não sabia o plano de salvação? O que Paulo está falando? Paulo está falando que nós precisamos falar de uma maneira clara. Boca sobre a boca. Significa que aquilo que eu vou falar vai entrar naquele que está ouvindo. Está falando de uma maneira afiada, precisa, bíblica. Nós temos que falar a respeito da cruz, a respeito do amor de Deus, a respeito da graça. Nós precisamos levar o evangelho da graça, porque assim as pessoas receberão vida. Quantas vezes nós perdemos tempo falando de teologia? Quanto tempo nós perdemos, às vezes, tentando explicar para as pessoas as coisas que acontecem no mundo de ruim, as tragédias, e tentando provar para ela a existência de Deus. Porque isso não traduz o evangelho. Paulo está falando aqui, vamos orar. Eu já sei o evangelho. Eu sei de cor o plano de salvação. Mas na hora que eu for falar, esse falar precisa ser acompanhado de vida, de poder, para que esta palavra convença. Sabe, a Bíblia fala que o profeta colocou a sua boca sobre a boca do menino, porque a boca do profeta naquela hora era a boca de Deus, que estava liberando vida, a vida de ressurreição. Nós não podemos fazer com que as pessoas se convertam, mas Deus pode. Mas para isso nós temos que abrir a nossa boca. Quando nós não abrimos a nossa boca, as pessoas não recebem vida. Se naquele momento, aquele profeta estivesse orando ali, de lá para cá, fazendo algo até espiritual, talvez aquela criança não teria ressuscitado. Mas no momento que ele seguiu a direção do Espírito, ele colocou a sua boca na boca daquela criança, e o sopro de vida entrou, e ele ressuscitou. O falar a palavra, o pregar o evangelho da graça. O Senhor tem nos dado essa palavra de uma maneira tão clara, nesse tempo como igreja, para que nós possamos levar, para que nós possamos abrir a nossa boca, e falar para as pessoas, não de uma maneira confusa, ou às vezes espiritual, ou até de uma maneira assim, teológica. Eis que vos digo, em verdade eu vos digo. Não, você pode falar para as pessoas conversando com elas. Eu já ganhei manicures para Cristo. Certa vez eu tinha uma manicure e ela começava a desabafar comigo. Ela sabia que eu era pastora, e às vezes ela estava numa crise conjugal e ela estava ali falando, né, do marido, e eu ficava preocupado com aquele alicate na minha unha, né? Ela falando do marido, com raiva do marido, e aí eu começava a orar. Falava, Senhor Jesus, tem misericórdia. E nesse contexto, eu começava a falar para ela. No final, eu orava com ela. Na outra semana, ela estava lá. E aí eu perguntava, e aí, está melhor? Como é que está? E aconteceu que ela se converteu. Depois disso, o marido também se converteu. E ele foi depois fazer o seminário, porque queria ser pastor. Não sei se chegou a ser, mas estava com esse propósito. Eu ganhei já pessoas perto de mim, já ganhei pessoas que estavam fazendo massagem. Nesse contexto, às vezes começa a falar e abre o coração, e aí no final eu acabo orando, eu acabo testemunhando, e aí eu falo de Jesus, e aí eu falo, olha, eu também já passei por isso, eu sei o que é essa angústia, é ruim demais, é ruim acordar desse jeito, você não gostaria de mudar? Claro! Eu falei, então, e aí eu falo de Jesus para aquela pessoa, sabe? É boca sobre a boca, é o evangelismo pessoal, isso é poderoso. Essa máscara que você está usando é para calar sua boca. Mas hoje o Senhor vai quebrar as amarras que estão sobre a igreja. Porque o Senhor está liberando poder para que a nossa boca seja aberta. Nós estamos lançando aqui um projeto de evangelismo.
Nós estamos treinando 150 mil crianças para abrir a boca e falar a respeito do amor de Deus. Se as crianças podem falar, nós podemos também. Nós podemos também. Sabe, é isso que aconteceu. Havia ali poder de Deus liberado. Quando o profeta colocou a sua boca, a vida de Deus estava sendo liberada. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. Assim como a pessoa abre a boca para confessar Jesus, é um ato de fé. A Bíblia fala, se confessar, não é isso? Se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. O que a pessoa tem que fazer? Abrir a boca, falar, porque é um ato de fé. Uma vez eu estava ouvindo o testemunho de um empresário, era uma reunião onde vários empresários estavam testemunhando, e eu estava ouvindo esse testemunho, e eu pensei assim, nossa, deve ser algo assim poderosíssimo, né? E parei para ouvir, mas foi um testemunho tão simples, mas tão poderoso. E ele disse que ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, entregou a vida dele a Jesus, através da empregada dele. Ele era um homem muito rico, né, dono de muitas empresas, e ele, angustiado, deprimido, casamento destruído, filhos nas drogas, e nada fazia sentido para ele, todo o dinheiro que ele tinha. E a empregada dele gostava de ficar cantando lá na cozinha, quando estava lavando as vasilhas, cantava o quê? Música evangélica. Ele foi atraído. Toda vez que ela cantava, ele ia na cozinha fazer alguma coisa, tomar uma água. E a maneira dele puxar assunto com ela era criticando a fé dela. E ele começava a criticar a igreja, a criticar os crentes, a falar dela. E ela, então, às vezes falava para ele, mas com o tempo ela parou de falar, porque ela foi ficando intimidada. E aí ele criticava mais. Mas qual que era a intenção dele? Ouvir. Ele ficava cutucando ela, porque ele queria ouvir mais. E ela, então, decidiu falar. E um dia, ela pregou o Evangelho para ele, e pôs as mãos nele, orou com ele, e ele aceitou Jesus. Se alguém estiver criticando a sua fé, é porque ele está com vontade de ouvir mais. Abre a sua boca e pregue o Evangelho. Porque o evangelismo pessoal, ele tem poder. É boca sobre a boca. É vida de Deus sendo liberada através de você. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Rios de água viva fluirão do seu interior. O que ela fez? Ela saiu e evangelizou. E ganhou uma cidade inteira para Cristo. É fé. É fé. Por isso que nós precisamos agir por fé. A Bíblia fala que o profeta também colocou olhos sobre os olhos daquele menino. Por quê? Será que não bastava a boca? Não, porque olhos na Bíblia também tem significado. Quando a Bíblia se refere aos olhos, está falando de revelação. Está falando de entender as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque parece uma loucura. Então, ele é cego espiritualmente. Mas quando vem a revelação, quando ele entende, aí o que é que ele tem? Luz. Luz. Amados, luz é o começo de tudo. Na criação, primeira coisa que Deus fez, Ele criou a luz. Porque onde há luz, há direção. Por isso que olhos sobre os olhos nos fala também de um ato espiritual. Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Está falando de desvendar. O que é desvendar? Revelar. Fala, desvendar é revelar. Revelar significa entender. Entender a palavra, entender as coisas espirituais. Eu não estou dizendo entender com profundidade,
mas num nível em que a sua mente é capaz de processar. E uma vez que a mente, ela também recebe luz, essa luz também, ela vai alcançar o seu espírito. Então, o Espírito de Deus, ele tem um processo. Você percebeu no texto aqui de 2 Reis, que houve um processo para o milagre da ressurreição acontecer? A Bíblia fala que o profeta chegou, ele colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, mas não funcionou na primeira vez. A carne do menino aqueceu, ou seja, teve um sinal, mas ele não ressuscitou. E aí ele se levantou, andou para lá e para cá. O que ele estava fazendo andando para lá e para cá? Ele estava, na verdade, com certeza, orando. E o texto fala que ele andou no quarto de lá para cá e tornou a subir e fez a mesma coisa. Ele colocou sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e somente assim o menino abriu os olhos. E o milagre aconteceu. O milagre. No texto de Jó 42:5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos foram abertos. Jó, ele conhecia Deus, mas ele precisava experimentar de uma maneira mais profunda. Sabe, amados, nós precisamos de valorizar a revelação que Deus nos dá. Porque, olha, os olhos daquele que está ouvindo o Evangelho precisam se abrir. Mas os olhos daquele que prega precisam estar abertos também. Significa que você também precisa ter um nível de revelação para te dar essa ousadia para pregar. Amém? Por isso que nós precisamos tanto da revelação da graça. Porque a revelação da graça, ela não é instantânea. Você ouve uma palavra, depois você ouve a mesma palavra, depois você ouve de novo algo parecido. E aí você começa, então, gente, parece que agora eu estou entendendo isso. E aí depois Deus começa a gerar circunstâncias na sua vida, experiências, para você experimentar, para você enxergar a justiça própria na sua vida. Para ver o tanto que você ainda age na lei. Para ver o tanto que você ainda vive com base no merecimento. Sabe? E nesse processo, o Espírito de Deus vai gerando luz. Nem sempre é instantâneo quando você prega. Às vezes você prega para uma pessoa mais de uma vez, prega de novo. Já jejuou por ela 21 dias, vários anos, jejuma de novo. Me lembro da conversão do pai da pastora Valéria. Nós estávamos uma vez aqui num jejum de 21 dias, com a fichinha, orando uns com os outros, pelos alvos de conversão. E eu lembro que a pastora Valéria, ela falou assim: pastor, eu já orei vários anos, eu oro pelo meu pai, e estou orando de novo. Eu falei, não se preocupe, agora nós vamos concordar, seu pai vai se converter. E nós oramos, ora, ele converteu naquele ano. Nós estávamos fazendo o jejum de 21 dias no meio do ano. No final do ano, ele estava já numa célula, e já estava, pouco tempo depois, ele se batizou e faleceu cerca de 2 anos seguintes. Por quê? Será que Deus não queria fazer? Deus queria fazer. Precisa ter um processo. Na criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que ele estava fazendo pairando? Ele estava gerando vida. Gerando. Olhos vão se abrir à medida que nós estivermos pregando e falando da graça de Deus para as pessoas. Fale da graça, não fale da lei. Amém? E por fim, nós vemos que ele também colocou as mãos sobre as mãos. Esse processo, ele vai acontecer. É o processo do evangelismo pessoal. Quando você fala, quando você libera luz, revelação, a pessoa vai entender. E ela, então, ela vai receber o Senhor. Sabe? A Bíblia fala também, estou me lembrando aqui, Jesus. Ele, certa vez, curou o cego de Betsaida.
E o cego de Betsaida não foi curado instantaneamente. Nossa, será que Jesus estava num dia assim, que ele não estava inspirado? Se o próprio Jesus teve que colocar as mãos no cego pela segunda vez, será que nós também não temos que fazer mais de uma vez? A Bíblia fala que Jesus colocou saliva nos olhos do cego. Falou, está enxergando? Ele falou, eu estou vendo as pessoas como árvores. Ele falou, não, então não está completo ainda. Começou, mas ainda não é o processo completo. E Jesus orou para abrir. Amados, nós